Então vamos lá. A nossa próxima etapa agora é entender sobre uma das ferramentas mais utilizadas pelos nossos clientes. A gente vai falar sobre o PDV, ou ponto de venda, frente de caixa, vendas balcão, tem vários nomes diferentes para isso. Então o PDV vai ser a área do sistema destinada a realizar as vendas que são realizadas ali na loja, quando o cliente chega até o estabelecimento e leva um produto. Mas aqui o nosso foco é entender como configurar ele. Então a gente vai começar vindo em alterar parâmetros. Aqui vai ser a primeira informação que a gente vai mexer referente ao PDV. Nesses parâmetros a gente vai dar uma olhadinha em coisas específicas. A primeira delas é o cadastro do caixa. Então, para utilizar o PDV da maneira correta, garantindo o controle de entradas e saídas, a gente vai cadastrar o caixa onde esse dinheiro vai ficar armazenado. Então, a gente pode colocar aqui o nome do caixa. A gente também pode definir se o caixa precisa de um valor mínimo para abertura. A abertura de caixa é o processo onde a gente inicia as vendas do dia. Então, quanto a gente vai ter de troco para começar as vendas? A gente vai definir isso aqui no valor mínimo. O valor máximo é quanto esse caixa pode atingir. Então, vamos supor o seguinte. A gente só abre a loja para começar a vender se a gente tiver R$50 no caixa. E, caso esse caixa fique com R$1.000, a gente tem que tirar um pouco do dinheiro para evitar qualquer problema de furto ou coisas do tipo. A gente pode também configurar aqui para que esse valor não seja extrapolado, mas não é o nosso caso, a gente vai deixar ele permitir o valor acima ou abaixo. A gente também pode definir quem vai ter acesso ao caixa. Aqui no nosso caso a gente vai permitir todos os usuários a terem acesso. Lembrando que os usuários permitidos são aqueles do tipo usuário, já que um administrador tem acesso a tudo. Com isso, a gente pode salvar o caixa. Então, o nosso caixa está aqui cadastrado. A segunda etapa na hora de mexer com o caixa é configurar as permissões. A gente já definiu que os usuários vão ter acesso ao caixa, mas para os usuários mais simples, a gente ainda pode realizar uma permissão adicional para definir se ele vai poder, por exemplo, abrir o caixa para começar as vendas do dia, fechar o caixa para poder fazer todo o fechamento, o levante do dinheiro que foi recebido, uma sangria, que é a retirada do valor dentro do período diário ali da movimentação do PDV, o reforço, que é para incluir mais troco, caso necessário, ou a troca de mercadoria, que vai permitir a esse usuário realizar a troca de um produto pelo outro. Então, além do cadastro do caixa, também é interessante a gente ficar de olho aqui nas permissões do caixa. Aqui no caso, vou permitir o meu usuário a poder fazer aberturas, fechamentos, sangrias e reforços, mas ele não pode trocar as mercadorias. Então tá pronto, a gente já parametrizou aqui também as informações de permissão. Aqui também a gente pode checar o layout do cupom, para garantir que na hora dele ser impresso, as informações que a gente quer ali referentes aos produtos sejam informadas. E claro, a gente pode personalizar uma mensagem no topo do recibo ou no final do recibo. Se o cliente tem uma impressora térmica, ele pode configurar o tipo da impressão para ser via impressão direta. E aí ele vai baixar um programinha no computador dele para permitir essa comunicação com a impressora. Assim como ele também pode definir a quantidade de colunas dessa impressão ou o layout do cupom que ele está utilizando. Está na hora da gente começar as vendas. Então a gente vai voltar até a tela principal do PDV. A gente pode já visualizar aqui o saldo por caixa referente ao PDV, mas a gente vai clicar em abrir PDV. Clicando aqui, a gente vai ser redirecionado para outra tela, onde a gente vai poder selecionar o caixa que a gente acabou de criar e clicar para abrir. A gente vai indicar o valor de abertura desse caixa, indicando quanto de troco a gente está começando o dia. Lembrando que a gente configurou o mínimo para ser 50, mas aqui a gente vai colocar um valor de abertura de R$100. Também é importante a gente direcionar de qual conta bancária esse dinheiro está saindo. Então aqui eu vou informar aquela conta do Itaú que a gente cadastrou também. E por último, é necessário digitar a senha. Sem a senha, não é possível abrir o PDV. Com esses dados preenchidos, basta clicar em abrir. E o nosso PDV está pronto para as vendas. Para fazer uma venda pelo PDV, o processo é muito simples. Tudo que a gente precisa fazer é buscar o produto que está sendo vendido, selecioná-lo na listagem e confirmar a quantidade, lembrando que o PDV já vai recalcular o valor total, ou a gente pode alterar o valor unitário. Depois de fazer isso, a gente pode incluir esse produto no pedido. Lembrando que a gente pode utilizar a porcentagem aqui também para buscar os outros produtos cadastrados.
a nossa próxima etapa é avançar para o pagamento, aonde a gente precisa informar qual é o tipo de recebimento que está sendo realizado. Então, se o cliente está pagando no dinheiro, no cartão de crédito, no cartão de débito ou em uma das outras formas de pagamento. Atenção, hein? Cartões de crédito, débito podem utilizar a integração com a maquininha da Stone ou até mesmo a nossa integração TEF. Para utilizar a opção de Pix, o cliente tem que ter a conta integrada ativa no sistema. Também vale um pulinho lá no curso da conta integrada para entender como ela funciona. Aqui no nosso caso, a gente vai dizer que ele pagou no dinheiro mesmo. A gente vai informar quanto a gente está recebendo do cliente, adicionar a forma de pagamento e só depois disso a gente está apto a fechar a venda. O PDV tem 3 tipos de fechamento. O primeiro deles é um fechamento simples, que é o finalizar. Clicando em finalizar, o sistema vai fechar a venda, lançar as contas e lançar o estoque, e retornar para a tela inicial do PDV. Vamos fazer isso uma vez. Então, tá aí, a gente fez uma finalização de venda. Quer confirmar se isso aconteceu mesmo? Vamos lá dar uma olhadinha nisso juntos. Voltando na tela do PDV, caso a gente atualize, a gente agora vai encontrar aquela venda com o valor designado e também mostrando que ela foi atendida. Como a gente fez uma venda no dinheiro, a gente pode ver que as contas aqui ainda não foram lançadas, mas isso é porque elas só vão ser lançadas quando a gente fechar o caixa. Vamos fazer agora o segundo tipo de fechamento. O segundo tipo de fechamento é com o recibo. Aqui, o sistema vai fechar a venda, lançar as contas e o estoque e vai gerar o PDF do recibo. Então tá aqui o nosso recibo, por exemplo. Lembrando que aqui eu estou mostrando o recibo simplificado, mas o recomendado é usar aquele completo. O último fechamento é o mais legal de todos. É utilizando a opção de nota fiscal de consumidor. Essa opção ela é muito boa justamente porque, além de fazer o fechamento da venda, ela já emite a nota fiscal de consumidor direto do PDV. Então, fazendo esse processo, a nota já é transmitida para a Cefaz. E a emissão é feita na hora, permitindo o cliente também fazer a impressão ali, utilizando a impressora térmica dele. Então, esses processos de fechamento têm fluxos muito similares, mas a diferença é o processo final. Um deles só fecha a venda, outro cria o recibo e o outro emite a nota. Ah, e se você está se perguntando se aquela emissão de nota que a gente fez na mão poderia ter sido realizada aqui, a resposta é sim. O cliente que quer fazer a emissão de notas fiscais de maneira mais rápida, ele não precisa utilizar o módulo de notas fiscais de consumidor. Ele pode utilizar o PDV para isso. E aí, caso as notas deem algum problema, ele usa o módulo de nota fiscal de consumidor para corrigir os documentos antes da emissão. Caso a gente queira consultar as vendas que foram realizadas, a gente pode, além de visualizar na relação de vendas do PDV, vir em Mais Ações, Relatório de Movimentações. Aqui, a gente vai poder encontrar as vendas, as aberturas de caixa e as formas de pagamento, assim como os valores recebidos ou entregues como troco. Também, a gente pode buscar isso de acordo com o caixa. Então, caso a gente tenha um caixa destinado a cada vendedor, por exemplo, a gente pode consultar essas vendas aqui. Toda venda, seja ela por pedido ou via PDV, também pode ser localizada lá na aba de Relatórios de Vendas. Aqui, a gente consegue encontrar um relatório para cada tipo de informação. Relatório de orçamentos, relatórios de pedidos, de notas fiscais e de notas fiscais de consumidor, mas também o relatório de PDV ou de comissão. Então, todos os relatórios têm um formato muito similar. Basta sempre a gente entender que tipo de informação a gente está tentando buscar. Então, eu já realizei algumas vendas aqui para a gente dar uma olhada em alguns comportamentos. Então, primeiro, quando a gente vai fazer a nossa confirmação de pagamento, a gente pode escolher a forma de pagamento. Uma dessas formas é o dinheiro. O dinheiro, ele é o que mais impacta na gestão do nosso caixa. Por quê? Quando a gente faz uma venda em dinheiro, o sistema não lança esse valor diretamente lá para o financeiro. Na verdade, toda venda em dinheiro, ela vai somar para o nosso valor do caixa. A gente pode clicar em fechamento para visualizar enquanto ele está atualmente. Então, ele está em 119. Então, toda venda no dinheiro sempre vai vir para esse valor em caixa. Vamos fechar essa venda aqui para você ver. Então, o nosso valor antes era 119. Se a gente vier agora aqui no fechamento, a gente pode ver que ele aumentou para 158. Agora, eu vou fazer uma nova venda, dessa vez
para a gente falar sobre o fechamento com cartões, como crédito e débito. O cartão de crédito, a gente pode aplicar parcelamento para o fechamento dessas vendas. Aqui a gente vai fazer em 2 parcelas, por exemplo. Ao adicionar, a gente pode ver aqui que ele criou, mas aí clicando na caixinha a gente pode ver o pagamento das 2 parcelas. E aí a gente pode salvar. A finalização no cartão de crédito e de débito pode ser realizada utilizando a maquininha de cartão Stone, caso o cliente tenha ela integrada, ou o TEF. Agora a gente vai finalizar. Indo até o fechamento, a gente pode ver que esse valor ele não soma no valor em caixa. Isso porque ele não é um valor em dinheiro. Então a abertura do caixa e o comportamento das formas de pagamento você já viu. Vamos agora entender o conceito de reforço. O reforço é quando a gente realiza uma entrada de dinheiro para dentro do PDV para aumentar o troco. Vamos supor que a gente deu muito troco para o cliente e a gente ficou sem. Então é necessário a gente realizar essa etapa. A gente vai fazer um reforço, por exemplo, de R$200. Então a gente coloca o valor, coloca o motivo e a senha. É possível aproveitar também para imprimir um recibo desse reforço. Então fazendo o reforço, a gente tem aqui o recibo para confirmar quando isso foi feito. E agora o nosso caixa ele tem R$200 a mais. Uma coisa mais comum de acontecer é a realização de sangrias. Uma sangria é feita para a gente retirar valores do caixa. Então vamos supor que a gente foi lá, fez as vendas e a gente não podia ficar com mais de R$300 no caixa. A gente tem que tirar um pouco desse dinheiro. Então o que a gente pode fazer é vir em engrenagem, sangria e dizer qual é o valor da sangria que a gente vai realizar. Por exemplo, a gente vai fazer uma sangria de R$254,80 para ficar certinho o valor que a gente vai ter em caixa depois. Então a gente coloca o valor da sangria, coloca o motivo e por último a senha. E aí a gente pode sangrar o caixa. Então agora a gente tem o recibo da sangria. E se a gente for olhar o caixa novamente, ele agora está só com R$100. Então é muito importante que você tenha a noção desses processos. Reforço, sangria, fechamento. Esses 3 processos são essenciais no varejo, principalmente para quem tem um estabelecimento de rua. Você provavelmente já foi no mercado e viu em algum momento do dia o caixa retirando o dinheiro dali, para o dinheiro não ficar na frente do caixa. Esse é um processo de sangria acontecendo ao vivo. Isso é realizado justamente para trazer uma segurança para o estabelecimento. Então, esses processos aqui, eles são, para o varejo, pelo menos essenciais. Uma outra opção que a gente vai ter aqui ainda no PDV é a de realizar a troca de mercadoria. A troca de mercadoria, ela vai ser muito útil para que a gente possa retornar produtos que foram levados incorretamente pelo cliente. Provavelmente você já viu isso acontecer. Você compra um produto errado, vai até o estabelecimento e o estabelecimento troca por outro produto. A troca de mercadoria depende de um fluxo bem simples. Então, para a gente começar a troca de mercadoria, a gente busca o pedido que vai ser trocado. Ele vai mostrar para a gente quais produtos foram levados e aí sim a gente começa o processo de troca. A primeira etapa do processo de troca é dizer qual dos produtos que o cliente levou é que vão ser trocados. Então, a gente vai trocar, por exemplo, esse pendrive aqui. Quando a gente seleciona o produto que vai ser trocado, o sistema já vai trazer para a gente um crédito. Esse crédito é referente ao valor do produto que foi levado. E aí, a gente tem 2 escolhas. A primeira delas é buscar um outro produto que o cliente vai levar no lugar. Então, o cliente levou um pendrive de 128 GB, mas ele queria um de 32. Então, a gente pode buscar pelo outro pendrive aqui na listagem e ele vai trazer o valor unitário desse pendrive. Quando eu incluir na troca de mercadoria, ele vai abater do valor dos créditos. E vai sobrar um pouquinho ainda. Então eu posso fazer nesse processo até cobrir o valor total dos créditos que foram gerados pelo sistema. Mas, perceba que caso o valor ultrapasse o crédito gerado, o sistema não permite a inclusão de um produto. Isso por conta de uma regra de negócio nossa. O nosso PDV não permite que a troca de uma mercadoria seja feita por outra de um valor superior. Então, por exemplo, eu não consigo trocar aquele pendrive para uma placa-mãe para pagar a diferença aqui na troca de mercadoria. Isso não é possível. O que eu tenho que fazer nesse caso é não aplicar produto nenhum e só continuar. Porque dessa maneira eu vou gerar um crédito no PDV para o meu cliente ou eu vou devolver o dinheiro do meu cliente. A escolha é minha. Aqui no caso, a gente vai gerar um crédito. Porque o cliente ele realmente quer levar aquela placa-mãe. Então eu vou fazer a busca do cliente, eu vou adicionar os R$ 69,90 como crédito PDV para o Marcelo e venho finalizando a troca. Então aqui a gente acabou de realizar uma troca de mercadoria. No PDV, a gente consegue abrir o pedido que foi realizado
e a gente consegue identificar o que foi vendido. Mas o mais importante é que agora a gente adicionou uma opção mostrando que a troca de mercadoria foi realizada. Então, o pendrive é um produto que sai, ele foi devolvido, e a gente gerou um crédito de R$ 69 para o Marcelo. Então, o Marcelo, ele realmente quer levar aquela placa-mãe. Então, a gente vai agora adicionar aquela placa-mãe como uma nova venda, a gente vai passar para a etapa do pagamento, e aqui a gente vai referenciar o cliente, buscando o Marcelo lá no cadastro. Quando a gente selecionar, a gente pode ver que o sistema já vai trazer que o cliente possui um crédito de troca e já vai aplicar o crédito de troca automaticamente. Então a gente adiciona e agora sim o Marcelo paga a diferença para a gente no cartão ou na outra forma de pagamento que ele queira. Então o nosso sistema ele não permite que o cliente faça, por exemplo, o pagamento da diferença no ato. Eu preciso gerar o crédito e realizar uma nova venda. Agora, basta finalizar e o Marcelo está lá com a placa-mãe nova. Ainda falando aqui do PDV, você pode ter percebido que a hora que a gente fez a troca de mercadoria, a gente buscou o cadastro do Marcelo. No PDV, quando a gente realiza uma venda de qualquer produto, a gente pode identificar o cliente que está levando aquele produto independente do momento da venda. Então, aqui na tela de confirmação do pagamento, a gente tem a opção de referenciar o cliente e a gente pode referenciar o cliente buscando ele pelo cadastro, no caso de um cliente que sempre compre com a gente, então a gente pode cadastrar ele antes, ou naqueles casos onde a gente vai emitir uma nota fiscal de consumidor. Você já deve ter ouvido a perguntinha, CPF na nota? Para a nota fiscal sair com CPF, é aqui que a gente faz esse preenchimento. Então, colocando ali o CPF, a gente pode selecionar e quando a gente for emitir a nota fiscal, o cliente já está identificado e a nota fiscal sai com o CPF do cliente. Então, o sistema permite que a gente faça isso. Além de outros detalhes, como adicionar acréscimos e descontos no fechamento da venda, por exemplo. Ou aplicar um desconto direto por item. E aí, a gente vai poder visualizar como que esse desconto vai ser aplicado. Quando a gente termina o dia, o que a gente faz é o fechamento do caixa. Então, a gente vai até engrenagem, fechamento, e a gente precisa informar o valor do fechamento. No fechamento do caixa, a gente pode acabar deixando um valor no caixa, para já facilitar o troco do próximo dia. Mas a gente recomenda que o caixa seja sempre zerado. Isso para garantir que não vai ficar nenhum dinheiro ali guardado na empresa. Depois de colocar o valor do fechamento e a senha, a gente pode fechar o caixa. Então, o caixa foi fechado com uma sangria. A partir do momento que a gente fechou o caixa, o sistema entende que para fazer as novas vendas, a gente precisa abrir o caixa novamente. E aí sim, sair realizando as vendas. A opção de abrir ou fechar o caixa pode ser configurada aqui nos parâmetros do PDV também. Então, ela é a primeira opção na aba de gerais, habilitar abertura ou fechamento.